Alô, tudo bem? Estamos no ar com mais um Nomes e Marcas. Hoje o nosso entrevistado é um cidadão vencedor, de uma trajetória muito bonita, um cidadão humilde, mantém seus projetos, suas conquistas, é um cidadão ousado. Quando ele decidiu fazer um mega shopping em Tubarão, chamaram de louco, maluco, isso não vai dar certo. E ele, um visionário, foi, tratou, acompanhou, foi o fiscal da obra todo o tempo. E hoje está lá um farol consolidado e o seu Genésio consolidado nos seus negócios, tem uma história bonita, por isso ele está no Nomes e Marcas de hoje. Seu Genésio Mendes, tudo bem, seu Genésio? Muito bom dia. Tudo bem, bom dia. E você, como é que vai? Tudo bem, seu Genésio. Nossa, é uma honra tê-lo aqui no nosso Nomes e Marcas, para saber um pouco da sua história vencedora, brilhante, história de... Começou cedo na lida, né, seu Genésio? Isso, muito obrigado aí pelo convite aí para participar desse teu programa aí, que já é famoso aí em todo o sul do estado, né? Legal. Seu Genésio, o senhor é filho de Tubarão, nasceu em Tubarão? Como é que começou a sua trajetória, a sua caminhada? Eu nasci aqui em um lugar chamado Pozo Alto, fica entre Tubarão e Gravatal. Na época, Gravatal não era emancipado, mas eu nasci no município de Gravatal. Vim para Tubarão com 13 anos de idade para fazer o meu quarto primário aqui no Grupo Hercílio Luz. Foi o estudo que minha mãe conseguiu me pagar, porque ela fazia doce para a nossa sobrevivência, porque eu perdi meu pai aos 4 anos de idade. Então, a tua mãe fazia doce, tu trabalhou com isso também? Vendeu doce ou fez doce? É um homem bom na cozinha para fazer doce, não? Não, não era isso. Eu tinha 13 anos, ela fazia, vinha aqui na cidade vender, e eu ajudava ela a trazer, e ia nas casas para a gente vender doce. Era doce de laranja, de banana, de goiaba, esse doce para colocar no pão, que a gente come diariamente, comprado em supermercado. Delícia. Seu Genésio, me diga como é que o senhor começou a desenvolver essa vida, primeiro com uma grande distribuidora de medicamentos, a GM, e depois o Farol. Mas antes de chegar no Farol, me fala dessa sua atividade, o senhor começou ajudando sua mãe a vender doce, e depois, na lida, no trabalho, como é que o senhor foi desenvolvendo? Me fala em cada degrau que o senhor conseguiu subir, né, nessa escada da vida. Adelo, como eu te falei, aos 13 anos a minha mãe vendia doce, e aqui em Tubarão nós tínhamos aqui uma farmácia Medeiros, do seu Ageu Medeiros, o qual a esposa dele, a dona Mimita, comprava os doces da minha mãe. E aí, em novembro de 1950, eu vim com a minha mãe, terminei meus estudos aqui, o 4º ano primário, e a minha mãe falou para o seu Ageu que não podia pagar mais o ônibus para me vir para cá e que tinha que arrumar um trabalho para mim. E aí ele disse, não, manda ele para cá para lavar vidro. Mas naquela época, 80% dos medicamentos eram manipulados, em 1950, e 20% acabados. E eu vim para lavar vidro, mas vidro para botar remédio. Então eu ficava lavando vidro, copo, bastão, essas coisas de farmácia. E ali eu comecei. Depois de um certo tempo eu fui para o balcão, atendendo no balcão, depois fui para manipulação. Tinha um livro lá chamado Farmacopeia Brasileira, eu comecei a estudar aquilo, era fórmulas que dizia aquelas doenças, como é que era feito aquilo, e a coisa começou a andar, e eu fui para a manipulação e comecei a caprichar naquilo, estudando aquele livro. Bom, em 1957, eu tinha 20 anos, e na época tinha um curso de prático habilitado em farmácia no Departamento de Saúde Pública. Eu fui para lá, tinha um tio, fiquei hospedado uma semana na casa dele, em 18 que nós fomos, era uma vez por ano, eu fui o segundo colocado lá. E aí eu já tinha um certificado de prático de farmácia que me habilitava a trabalhar em farmácia por conta própria e ser responsável. Mas não tinha dinheiro, era empregado, continuei trabalhando no Ageu Medeiros. Recebi alguns convites para ser responsável, mas não quis, continuei naquilo ali. E aí fiquei trabalhando ali. Resumindo, na década de 60, o Juscelino Kubitschek trouxe para o Brasil a Volkswagen e começou a sair os planos de automóvel. Aqui em Tubarão tinha a Comate, eu tinha um amigo aqui, ele me convidou para entrar num plano, eu entrei, fui sorteado, na primeira bolinha que saiu do plano foi a minha, eu vendi o carro, eu não podia manter o carro, já era casado, vendi o carro, e aí o meu patrão perguntou, o que tu vai fazer? Eu digo, olha, o que eu sei fazer é vender remédio. Eu digo, eu vou comprar algum lote de remédio e vender nas horas vagas. E aí eu comecei, eu comprei um lote de remédio, era um remédio que saía muito para vermes, eu vendi, deu uns 30 dias, nem precisou do dinheiro que eu tinha no banco, vendi, recebi, e dali eu comecei. Passado uns tempos, eu falei para o meu patrão que eu tinha que sair, porque eu não conciliava mais o meu trabalho nas horas vagas para vender remédio na farmácia,
o meu trabalho. Aí ele disse, eu sabia que tu ia sair, que tu ia organizado e tal. Resumindo, aluguei uma sala dele na Galeria Pio XII, comecei ali. Aí, depois de 6 anos, veio a enchente de 74, tive um prejuízo, mas não desisti. Estava construindo um prédiozinho, que era a minha sede, passei, no ano seguinte inaugurei. Botei mais vendedores, botei mais produtos, fui botando laboratórios. Resumindo, comprei um terreno aqui na margem esquerda, onde nós estamos falando, que hoje é o nosso centro de administração. E a empresa começou, todo o dinheiro que eu ganhava, eu fui abrindo setores, fui para o Rio Grande do Sul, fui para o Paraná. Hoje nós temos aqui, onde nós estamos falando, que era o meu depósito, hoje é a sede de administração. Atrás do shopping é o nosso centro de distribuição, tem um em Santa Cruz do Sul, para o Rio Grande do Sul, um em São José dos Pinhais, para o Paraná, e tenho 2 que nós trabalhamos na área de hospitais, um em Serra, no Espírito Santo, e o outro em Sobradinho, lá em Brasília. Atendemos hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte do Nordeste. Temos hoje aqui na distribuidora 950 pessoas que trabalham interno e externo. E eu agradeço a Deus por tudo isso, pela essa evolução, por esse trabalho, sempre trabalhando com honestidade, sempre trabalhando firme, respeitando as pessoas, cuidando bem dos nossos funcionários. Essas coisas que dão certo. Eu, como empregado, eu sei a vida do patrão e do empregado. Então, quer dizer, tratar bem as pessoas que as coisas dão certo. Claro, o senhor começou lavando vidrinho de remédio para ser reutilizado, depois o senhor ajudou na farmácia, trabalhando com farmácia. Depois foi vender medicamento, não remédio na farmácia, foi vender medicamento, uma distribuidora de medicamentos, vendendo para as farmácias e abastecendo Isso. farmácias, hospitais e assim por diante. De bicicleta eu saía depois das 18 horas, vendia, no outro dia eu entregava. É aquela bicicleta que tem aí na... É aquela bicicleta que tem no seu escritório aí? Eu fazia tudo, comprava, vendia, porque era pequeno, né? Era pouca coisa, mas foi crescendo. Foi botando mais produto, entrando mais laboratório, aí eu tive que sair, fui botando empregados, fui botando vendedores. Criciúma aí, então, era a minha praça forte aqui do Sul e Tubarão. E aí eu fui expandindo, deu. Hoje estamos aí praticamente em quase todo o país. O senhor não tem laboratório, o senhor revende os medicamentos produzidos pelos laboratórios. Hoje nós temos aproximadamente 220 indústrias multinacionais e nacionais que nós atendemos todo o estado aqui do Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e nos hospitais, como eu te falei, desde o Rio de Janeiro para baixo, nós atendemos todo esse pessoal que estão aí. Temos em torno aí de 16 mil clientes que nos compram a metade deles diariamente. Temos aí mais de 15 mil itens de produtos que a gente... desses 220 laboratórios. Então, o negócio cresceu bastante. Hoje nós somos a 6ª distribuidora do país, para você ter uma ideia. Porque quando tem centenas de distribuidores, mas tem de genéricos, tem de similares, tem com 10 laboratórios, com 20, mas que tem todos os laboratórios nas regiões que opera. Hoje nós somos 6 no país, tem 3 de São Paulo, uma do Rio de Janeiro, uma do Nordeste e eu aqui do Sul. Ou seja, o senhor é a 6ª do Brasil, mas é a maior do sul do país. Mas sem dúvida nenhuma, a maior do sul do país em distribuição para hospitais e farmácias. Somos nós. Perfeito. Nós estamos falando, seu Genésio, de um time que está com o senhor, de quantas pessoas, quantos colaboradores o senhor tem direta e indiretamente? Colaboradores, como eu te falei, nós temos 950 colaboradores, nós temos tanto internos como externos. Só aqui nós temos 200 e pouco na área de administração. Temos 200 e poucos no CD do Rio Grande do Sul, mais 100 e pouco no Paraná, mais 200 aqui em Tubarão. Isso aí forma um grupo de quase 1.000 pessoas. Você, a sua central, o núcleo da sua empresa, a sua gestão toda é a partir de Tubarão. O senhor está concentrado em Tubarão ainda. Aqui em Tubarão, onde nós estamos falando. E depois a gente sempre aplicou muito em tecnologia. Para você ter uma ideia, eu fui o primeiro a trazer um computador aqui para a região sul. Em 1981, dia 30 de junho de 1981, isso está fazendo 42 anos, eu trouxe um computador aqui e começamos a operar, tudo na área de tecnologia. Hoje nós temos, aqui em Tubarão, Rio Grande do Sul e Paraná, nós temos robôs de armazenamento no nosso centro de distribuição.
Toda perfumaria ela é armazenada e levada para separação, tudo isso em áreas de robotização, é tipo robótica. As nossas caixas também, os nossos pedidos são 100% certo, não tem um erro, porque são produtos que vão, além do código de barra, eles são pesados. Se entra na separação um outro, ou falta um qualquer coisa, aponta lá onde é que está o erro e não sai de forma nenhuma. O senhor tem um número mais ou menos quantos medicamentos o senhor distribui, o senhor entrega por semana, por dia, não? É uma quantidade muito grande que nós temos aí. Aproximadamente 500 mil unidades por dia são manipuladas, para você ter uma idade. Senhora. Nossa Senhora, é muita coisa, muita coisa. 500 mil unidades por dia em todos os 5 centros de distribuição. Seu Genésio, o senhor está uma empresa consolidada, um homem realizado nos negócios, aí o senhor resolveu sonhar. E sonhou com o maior shopping do sul do estado, um grande shopping para Tubarão. E disso nasceu o Farol. Eu lembro que eu fui visitá-lo 2 vezes, a obra estava em andamento, e o senhor mostrava tudo aquilo com os olhos brilhando como uma criança que ganhou uma bicicleta no Natal. Que idade o senhor tinha quando o senhor começou a sonhar aquela ideia do shopping, quando o senhor inaugurou o shopping? Olha, eu hoje estou com 86 anos. O shopping, dia 26 desse mês, ele vai completar 17. Então, eu tinha aí 71 anos lá para fazer. Quando eu inaugurei o shopping, tinha 71 anos. Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa maior aqui, diversificar um pouco o meu negócio. E me veio a ideia porque eu comprei o terreno ali onde era a antiga Souza Cruz. Isso. Nosso centro de distribuição também era 70 mil metros naquela área. E aí, mandei fazer uma pesquisa, trouxe uma empresa chamada GIS Marketing de São Paulo, para fazer uma pesquisa para um shopping regional, aqui da região da Murel. Porque Tubarão, eu sabia que não comportava um shopping, Tubarão 110 mil habitantes por aí, então não comportava um shopping, mas para a região da Murel. E para minha surpresa, eles me trouxeram, aí ficaram 3 meses aqui em todos os municípios, levantaram todos, e falaram que era possível, me deram aí as âncoras que era preciso, as semi-âncoras, lojas satélites, vieram, enfim, me deu tudo de bandeja. Aí eu formei uma equipe, inclusive da família, né, o meu filho, a minha filha que é arquiteta, contratei mais outro arquiteto, uma empresa aqui de construção, trouxe 2 experts de São Paulo, um em comercialização e marketing, o outro em administração de shopping, de engenharia, e nós ficamos 20 meses em planejamento e planta, para não errar. E aí planejamos para 2 anos, e planejamos para nós inaugurarmos o shopping em outubro de 2006. Para nossa sorte, um ano antes, pouco antes ainda de um ano, veio as Casas Bahia querendo a área norte lá, mas queria inaugurar já no ano seguinte. Eu construí lá, acertei com eles inauguraram 30 de outubro de 2005 e o shopping inaugurou dia 26 de outubro do ano seguinte, 2006. E aí, graças a Deus, a coisa começou a andar, eu sempre acompanhando como até hoje, está consolidado, tem mais de 1.000 pessoas trabalhando lá, para ter uma ideia. A área é muito grande, eu criei uma área de eventos lá, inclusive esse final de semana, na sexta-feira, tivemos um evento ali, deu 750 pessoas, 7.500 pessoas, perdão, 7.500 pessoas num show ali de uma cantora que é mais infantil, que levou para as crianças, levou para todos os seus pais que foram lá. Resumindo, eu agradeço a Deus por tudo isso, por esse trabalho, e também por poder hoje dar aí milhares de empregos para as pessoas, que é o que mais precisa, é que as pessoas tenham um trabalho digno para as suas famílias, não é mesmo? Assim como eu criei a minha, que alguém me deu um trabalho, eu agradeço a Deus por tudo isso. Imagina o senhor está com 2 grandes negócios que nós estamos falando aí de 2.000 colaboradores, 2.000 empregados, 2.000 empregos diretos que o senhor acaba viabilizando. Nessa sua trajetória vencedora, seu Genésio, quais foram as suas maiores dificuldades? Quais são as principais anotações que o senhor faz da sua caminhada? Olha, você sabe aí, o shopping tem 17 anos. A GAN aqui, 1º de abril desse ano, ela completou 55 anos, a empresa aqui. E, logicamente, sem os períodos de dificuldade. Nós tivemos aqui, eu comecei em 68, em 74 nós tivemos aquela enchente aqui em Tubarão.
eu tive um prejuízo enorme. Eu perdi tudo que tinha dentro da minha casa, eu perdi um automóvel. Na época era prateleiras, eu perdi 4 prateleiras de remédio, porque eu tinha a sorte que eu tinha duas salas em cima alocadas para botar o meu estoque. Eu estava construindo o meu primeiro prédio lá, que era o meu primeiro centro de distribuição embaixo. Eu perdi material de construção, cimento, madeira, etc. Mas não desisti. Eu tinha um financiamento do PASEP, eu continuei com a obra. No ano seguinte inaugurei, graças a Deus superamos. Em 68 nós tivemos aquela crise aí de mercado, superamos também aquela crise aí, falta de medicamentos e tal. Resumindo, as pequenas dificuldades foram mais fáceis. Essas duas foram as maiores em todo esse período. Eu costumo dizer que você tem que superar isso aí tirando proveito. E a gente tira proveito para que não errem novamente, para que isso não aconteça. É tipo enchente, né? Não, vamos se precaver, vamos levantar isso aqui, aquele outro, né? Como aconteceu agora de final de semana. Mas, graças a Deus, superamos todas elas, Adelor, e estamos aí, hoje com milhares de emprego aí. Se você colocar as pessoas que fazem prestação de serviço aqui, pais, mães aí que têm filhos aí, dá quase mais de 4.000 pessoas que vivem dessas duas empresas. Seu Genésio, o senhor é sempre uma ótima conversa, o senhor é muito chamado para falar da sua trajetória e tal, e as pessoas sempre querem ouvir qual é a fórmula, qual é a dica, qual é a lição para o caminho ser um caminho, uma trajetória vencedora. Adelor, tem várias delas. Eu, por exemplo, eu boto algumas que para mim deu certo. Como eu te falei, eu vim de uma família muito humilde. Nós nunca pudemos renegar o nosso passado. Nós temos que ajudar as pessoas. Para isso, nós criamos aqui, em 2020, foi criado o Instituto Genésio Antônio Mendes, para ajudar. Inclusive, eu tive aí, que você estava lá como mestre de cerimônia, aí no bairro da Juventude. No bairro da Juventude, aí, né, com essas autoridades, até o governador. Eu estive lá presente, nós vemos também uma pequena ajuda, que a gente sabe que toda a região sul aqui participa conosco. É um trabalho nobre que são feitos aí há 70 anos, que eu conheci aí, louvável. O Criciúma está de parabéns com esse bairro da Juventude. Nós temos um pequeno comarque com esse bairro da Juventude, aí tem aí uma pessoa que nos dá apoio aqui também, e a minha esposa, que é a diretora, a presidente aqui do Instituto, graças a Deus está andando bem. Estamos aí já prestes a construir aqui, tem aqui a Orquestra Santa Terezinha, um bairro também muito carente, construir uma nova sede, o Instituto vai construir uma nova sede aí, e já passou mais de 600 crianças por ali, hoje tem mais de 40 estudando música, levando essas crianças desses bairros aí, tirando desses lugares meio perigosos, para que isso aqui, estamos aí nisso aqui. Então, a gente tem que olhar isso aqui. O segredo é esse que está aí, é tratar bem as pessoas, é ajudar no máximo possível, começando pela família, começando pelos nossos funcionários, porque a gente sabe perfeitamente das dificuldades com que as pessoas passam, e nesse momento é que a gente tem que valorizar isso ajudando as pessoas. Quando você ajuda, quando você está no meio das pessoas. Eu, para te ter uma ideia, eu falo com o coração, eu nunca chamei a atenção de um funcionário meu, não foi preciso. Todos eles vêm para o trabalho, sabem que tem que trabalhar com honestidade, tem que trabalhar com respeito. E você sabe que o respeito é de cima para baixo, a gente tem que dar esse respeito para poder ser respeitado. Eu participo de todas as reuniões, eu peço sempre para eles, façam isso. Nós temos aqui mensalmente, que a gente chama de confraternização, a penúltima quinta-feira de cada mês, os aniversariantes do mês, dá em torno de 30, 40, a gente canta aqui os parabéns, oferece um coffee break, e um grupo que eles fazem aí uma menção para uma entidade carente, apresenta na tela o que apresentaram, isso aí é tão bonito que você nem imagina. Já faz mais de 28 anos que está sendo feito isso, todo santo mês uma entidade, uma pessoa ou alguém recebe aqueles benefícios de um grupo aí de 10, 15 pessoas da empresa que são designadas para isso. Então isso aí dá uma valorização muito grande
para o ser humano, que é o que a gente precisa fazer. Para uma empresa tão grande, né, são ações muito pequenas, né, mas que dão um resultado inestimável, né, de valorização das pessoas, e isso é muito bonito. Seu Genésio, um empresário vencedor como o senhor, dos mais importantes do sul catarinense, como é que, certamente foi muito assediado, muitas vezes, para entrar para a política, para ser prefeito da cidade, para ser deputado federal, para ser governador, vice. Como é que o senhor venceu esse assédio dos políticos e até hoje não pegou esse caminho? Eu sou uma pessoa católica e eu respeito todas as religiões, que eu acho que todas elas são boas. Eu vou te contar uma pequena história para responder a tua pergunta. Aqui em Tubarão nós tivemos um prefeito, inclusive ele tinha o meu nome, Genésio Goulart, ele foi prefeito por 2 vezes, foi deputado estadual, e quando ele era candidato pela 2ª vez, ele veio no meu escritório falar comigo que ele ia renunciar à candidatura dele para que eu fosse candidato a prefeito de Tubarão. Ele era do PMDB, digo, se tu quiseres outro partido, eu vou trabalhar para você e tal. E aí eu falei para ele, eu digo, Xará, porque ele também me chamava de Xará, eu digo, eu te agradeço, você está fazendo um bom trabalho aqui no nosso município, continua, eu vou te ajudar e tal. E aí ele me fez essa pergunta, por que você nunca quis se filiar a um partido e você nunca quis aí ser candidato aqui a vereador, a prefeito e tal? Eu digo, eu vou te explicar o porquê. Eu digo, eu me dou com todas as pessoas, com todos os partidos aqui. E eu digo, e na Bíblia tem uma passagem que Cristo diz assim, quem não está comigo é contra mim. E se eu me candidatar num partido, já tem um monte de partido contra mim. Né? Então eu não quero isso, eu disse para ele. Falei em tom de brincadeira. Aí ele me agradeceu, se reelegeu novamente. Mas eu sempre respeitei, sabe que todos nós somos políticos, de uma forma ou de outra. Me dou com todos os políticos, inclusive aí de Criciúma, né? Vai ver outros aí que foram deputado federal, que estava ali presente e tal. A gente não pode se meter naquilo que a gente não é profissional. Você, para se meter na política, você tem que largar tudo e ser político. Né? Aí você não pode. Não se pode servir 2 senhores ao mesmo tempo, você já sabe disso. Então eu achei por bem nunca me meter em política e me dar com todos os políticos de todos os partidos. E eu acho que eu não errei, eu acho que eu me dei bem nisso aí. Seu Genésio, o seu negócio independe do governo, independe da política, mas tem uma proximidade inevitável, porque todo negócio depende das circunstâncias da economia. Até que ponto as circunstâncias da economia, o rumo da economia interferiu ou interfere no seu negócio? Olha, veja bem, nós precisamos aí de melhorar toda a legislação tributária que está aí. Porque nós temos um manicômio tributário. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui, eu acho que umas 20 pessoas trabalhando somente nessa área aí de contabilidade, de área jurídica. Porque se eu pego um produto que eu vendo em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul, alíquotas são diferentes nesses estados. Agora, tu vê que coisa... Não era para ser tudo igual. Eu vendo um shampoo aqui a 17%, no Paraná é 18%, no Rio Grande do Sul é 17%. Isso aí é que atrapalha. Isso atrapalha muito isso aqui. A legislação, pode ser... Só para o social, para te dizer, nós temos o PIS, que é social, nós temos o CONFINS social, nós temos a contribuição social depois do imposto de renda, isso aí dá 18,2% de imposto. Então, além de outros impostos que a gente tem em todas as áreas, né, mas o ICMS é o pior de todos eles, que é o que segura todos os estados. Os estados têm autonomia. Para te ter uma ideia, tem estados que têm até 22% de ICMS. 16, 17, 18 e tal. E isso dá um trabalho danado, porque a gente trabalha com todos os estados, e nessas alturas do campeonato tem que se adequar a qualquer um deles. Mas tem que botar gente para fazer isso e fazer o certo, e felizmente a gente sempre fez e faz. Não tivemos problema de nenhum estado com fiscalização, graças a Deus, que nós temos pessoas abalizadas nessa área, que trabalham só para isso. Mas seria isso, para responder a tua resposta, eu acho que seria melhor e muito bom para todos os empresários, para todas as empresas, se houvesse uma melhora muito grande nessa legislação tributária. Aí sim. Eu tenho um amigo que ele disse, eu nunca esqueci, que realmente é um manicômio tributário.
Seu Genésio, estamos falando aqui com um cidadão com a sua vida realizada, vencedor, e mesmo com a sua idade, tá na linha de frente, vai para o batente, acorda cedo todo dia, vai para a empresa, está na ativa, tem planos, tem projetos. O que te move todo dia de manhã cedo, Genésio? O que o senhor acorda de manhã cedo pensando, eu quero fazer isso, quero chegar nesse ponto? Olha, Adelo, a minha empresa aí, por exemplo, já faz mais de 10 anos, eu preparei ela para o futuro, porque eu sei que eu não sou imortal. Todos nós sabemos que um dia a gente sai desse mundo, vai para um outro, e não foi diferente para todos aqueles que passaram por aqui. E você tem que preparar a empresa para o futuro, e graças a Deus aqui já está preparado. Hoje eu tenho aqui o meu genro, que já faz 6 anos que ele está dirigindo a empresa. Eu criei aqui conselho, já faz aí 10 anos que eu tenho um conselho consultivo com 2 pessoas de fora, uma de Minas Gerais, outra de São Paulo, e mais uns meus filhos e pessoas aqui. Tenho aqui diretorias que estão todos aqui, cada uma é responsável por suas áreas, né? Um número dessas de pessoal, tem que ter diretoria que cuida disso. Todas elas, a gente faz planejamento para o ano seguinte, né? Felizmente, todos os anos a gente cobre os nossos objetivos. Então, está tudo preparado para o futuro. E eu, enquanto Deus me der oportunidade, enquanto Deus me der vida, me der saúde, eu venho aqui, fico aqui de manhã, fico à tarde, de tarde eu vou para o shopping, participo das reuniões, presido o conselho da empresa. Essa é a minha luta. Você imagina se eu ficar em casa sem fazer nada, aí eu vou morrer mais cedo, vou morrer de tédio. É por aí, às 7 da manhã, eu sempre, com o meu hábito, eu levanto, tomo meu banho, né, tomo o meu café, 8h30 por aí eu estou no escritório, atendo as pessoas aqui, participo de algumas reuniões que a gente tem, ou levando a vida no trabalho. Eu acho que o trabalho faz a gente viver, sabe? Nós temos que trabalhar até enquanto der. Eu estive aí naquele dia, aí em Criciúma, inclusive me dou muito bem aí com o seu Zefiro, que já está com seus 90 também. Eu tenho um irmão em Itajaí que fez 94 anos agora, dia 25 de setembro, eu estive lá aí na véspera, a gente tivemos lá um almoço aí para comemorar esses 94. Nós temos aqui em Tubarão o seu Lindomar Tournier, que era farmacêutico, meu cliente, excelente, já está com 102 anos. Opa! O padre Raimundo entrou já nos 99, então nós temos assim pessoas aí, começando aí pelo seu Zefiro, aí pessoas que têm longevidade e que Deus deu essa oportunidade de trabalhar tanto, fazer alguma coisa pelos seres humanos. Seu Genésio, foi um prazer fazer o Nome de Marcas com o senhor. Um privilégio, sempre bom ouvi-lo e sempre bom conversar com o senhor e entrevistá-lo para destacar a sua trajetória vencedora, o senhor tem uma história bonita, siga adiante, parabéns, e o senhor agradece por tudo que o senhor tem feito aí para a região. Eu que agradeço aí você ter lembrado de a gente fazer esse programa. Quando vieres a Tubarão, me procura como da outra vez aqui, terei um imenso prazer em recebê-lo aí para um café, para um almoço. Me procure aqui, que estou à disposição. Um grande abraço para você, para todo o pessoal criciumense, o qual eu gosto muito, tenho muitos amigos aí, e não é diferente. Quando vier aqui, por favor, me procure. Um grande abraço. Sinta-se abraçado, seu Genésio. Muito obrigado, um abraço. Seu Genésio Mendes foi o nosso entrevistado do Nomes e Marcas desta semana. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. O programa volta na próxima semana. Um abraço e até lá.